Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Felizmente, com a volta dos jogos, a imprensa ela tem a possibilidade de ficar mais próxima daquelas que são, afinal, as figuras mais importantes no futebol, que são os jogadores, mas que também são os dirigentes. O Grêmio está adotando uma política bastante interessante de aproximar, de abertura. Houve ontem, por exemplo, 2 entrevistas coletivas lá no CT Luiz Carvalho, depois do treinamento, falaram o Arthur e o Kahneman. E na chegada da delegação a Santa Cruz do Sul para a partida desta noite contra o Avenida, a estreia gremista no Campeonato Gaúcho, daqui a pouco eu falo a respeito desse jogo. Ontem de noite falou Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol. E isso vai ficar cada vez mais frequente, será possível cada vez mais que os jornalistas, eu sei que os jornalistas, eu mesmo faço isso, às vezes telefonam para os dirigentes, conseguem conversar com eles sem que a entrevista vá para o ar. Isso é bom, né? Isso ajuda muito porque nós tratamos com as pessoas que têm o poder de decisão, o poder de resolver as coisas, sobretudo em termos de contratações. Mas o grande público, ele gosta mesmo da entrevista aquela no microfone, e isso agora vai ficar cada vez mais frequente. Já aconteceu ontem à noite, seguramente vai acontecer hoje, depois da partida contra o Avenida, e já na próxima semana tem jogo de novo. Então os dirigentes vão falar cada vez mais, e que bom que o Grêmio esteja tomando essa decisão. Por que eu estou chamando a atenção para essa entrevista do Antônio Dutra Júnior? Porque ela me pareceu extremamente realista. Ela me pareceu, assim, jogar um foco de luz sobre questões que estão muito nebulosas nesse momento. Há uma série de especulações sendo colocadas no ar. Às vezes a gente acaba embarcando também, porque talvez não consiga obter uma informação mais detalhada. E o Antônio Dutra Júnior, ele falou com absoluta nitidez sobre a realidade financeira do Grêmio. Eu quero lembrar aqui que nessa semana também conversei com uma fonte, naquele dia que surgiu a informação do Anderson Talisca, e essa fonte me disse o seguinte: não tem a mínima condição, é um jogador que ganha 3 milhões e 500 mil reais por mês lá na Turquia. Claro, lá a moeda é outra, mas uma conversão daria 3 milhões e 500 mil reais por mês aqui no Brasil. O Grêmio não tem condições de contratar jogadores assim. O Grêmio negociou muito com o Panathinaikos para trazer o TT, vai terminar o pagamento só em 2029, então é preciso colocar um freio. Eu sei, o torcedor fica naquela ansiedade, tá vindo um super craque. Mas infelizmente a realidade não é essa. A realidade é a do Grêmio com dificuldades financeiras e de um Grêmio muito sério, muito correto, no sentido de primeiro quitar essas dívidas para só depois fazer um novo endividamento, se for o caso, na contratação de jogadores. Então acho muito importante, olha aqui as frases que disse o Antônio Dutra Júnior. Nós temos que olhar as contratações dentro daquilo que o Grêmio entende ser razoável e se encaixe na nossa política financeira. Olha só, nós temos um clube que inspira cuidados na questão econômica. É como se fosse um doente, né? Inspira cuidados, tem que dar a medicação certa, oferecer repouso. Nós temos um clube que inspira cuidados na questão econômica, mas, ao mesmo tempo, sabemos que precisamos reforçar o elenco para disputar coisas maiores. Aqui, há nomes que são colocados e não têm a menor condição de entrar no nosso orçamento e acabam virando folclore. Essas informações, segue aqui o Antônio Dutra Júnior, muitas vezes nos prejudicam porque transparece que o Grêmio tem condições de contratar jogadores por valores astronômicos e isso nós não faremos. Vamos buscar jogadores qualificados, mas que entrem dentro da nossa política, e jogadores que queiram vestir a camisa do Grêmio. Bons jogadores, sem dúvida, o Grêmio vai contratar bons jogadores, já contratou o TT, que é um baita de um jogador, e vai contratar outros, mas não fará loucuras, não vai gastar aquilo que não tem. E eu vou me policiar cada vez mais aqui no sentido também de evitar entrar às vezes nesse oba-oba aí. Aí eu fiquei pensando quais seriam esses jogadores que acabam virando folclore.
Na hora me veio o nome do Dybala, porque ontem muita gente falou no Dybala. É um jogador que atua no futebol europeu, joga na Roma, não vai ser contratado pelo Grêmio. Eu acho que esse aí se encaixa no perfil do folclore. O próprio Talisca, já citado aqui, 3,5 milhões por mês, viria para ganhar menos o Grêmio? Óbvio que não. Almada, argentino também, joga no Atlético de Madrid, muito menos. É que essas coisas surgem assim e elas tomam uma proporção porque são citadas às vezes por gente conhecida no mercado jornalístico. Isso às vezes nos faz embarcar também. Então o Grêmio não vai fazer esse tipo de loucura. Vai contratar bons jogadores porque tem bons dirigentes, tem o Paulo Pelaip, tem o próprio Antônio Dutra Júnior, mas não fará loucuras. Acho que esse recado ficou muito bem dado pelo Antônio Dutra Júnior. O enamorado está vindo já para Porto Alegre. Atacante que vem do Júnior de Barranquilha, da Colômbia, joga pelo lado direito, preferencialmente, e aí haverá uma sobreposição com o TT. Certamente o Luiz Castro vai optar por colocar um dos dois pelo lado esquerdo quando tiver a ideia de ter dois pontas abertos, enamorado por um lado e TT por outro. Mas é um jogador que também gera muita expectativa, fala-se muito bem a respeito dele, tomara que de fato consiga confirmar as suas qualidades. Estou falando para Frigorífico Borrússia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, os produtos que mais serão consumidos em mais um final de semana aqui no Rio Grande do Sul. E para fechar, jogo contra o Avenida, muitas caras novas, e o que mais chama a atenção é o aproveitamento dos meninos. Thiaguinho jogando no meio de campo, compondo o meio de campo com Arthur e com o Cristaldo, e o garoto Roger jogando pelo lado direito do ataque. Fala-se muito bem a respeito do Roger. Eu confesso que não tenho assim maiores informações, mas se ele já foi relacionado é porque agradou ao técnico Luiz Castro durante esse período de preparação. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Obviamente ficarei atento ao jogo do Grêmio e voltarei mais tarde com a repercussão da partida, que tomara seja marcada com uma vitória do Grêmio nesta abertura do Campeonato Gaúcho. Ok? Não esqueça, vai ali embaixo na área de inscrição, localizou o botãozinho aí? Localizou? Clique em cima. Clicou? Aí, tá inscrito. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.